Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém? Amém. Deus continue abençoando cada um nessa manhã. Diz assim para o irmão que está do teu lado, querido. Deus te abençoe nessa manhã. O Senhor é contigo. Amém? Glória a Deus. E diz assim para fechar, ó, Jesus te ama. Glórias. Está o nome de Jesus. Senhor, já te agradecemos por tudo que o Senhor já falou conosco. Pelo momento que tivemos na tua presença, no louvor a ti, porque nós cremos que o Senhor está entre nós. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio, disse Jesus. Muito obrigado porque a tua presença, Senhor, é a presença mais importante nesse lugar. E é por causa dela que nós estamos aqui, Senhor. Não é por causa de nós, é por causa da tua presença. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor complete a tua obra nas nossas vidas. Preenche os nossos corações, Senhor. Tu sabes aquilo que cada um de nós está precisando nessa manhã. Isso é verdade. Tu sabes aquilo que cada um de nós está precisando receber e ouvir. Por isso nós te pedimos, completa. Vai completando, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Senhor. Preenche aqui as mentes, e toda dispersão em nome de Jesus caia por terra. Amém. Concentra nossos corações aqui, Senhor, em tudo que já foi dito, e que o teu Espírito Santo possa, Senhor, completar, falar ao nosso coração, possa interpretar para nós aquilo que o Senhor tem falado. Amém. Que nós saiamos daqui totalmente diferentes de como entramos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa preencher os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é fiel. Amém? Amém. É um motivo de muita alegria estarmos juntos. Porque quando estamos juntos, o Senhor entre nós está. Amém. Jesus está entre nós quando estamos assentidos. Amém. Deus é fiel. Deus é bom. Uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração para compartilharmos hoje é sobre o sacerdócio dos santos. Amém? Deus é fiel. Desde a antiguidade que Deus tem levantado sacerdotes na terra. A gente vê antes da lei, logo ali no livro de Gênesis, Abraão encontrando com um sacerdote, cujo nome era Melquisedeque. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo, no meio daquela geração ali. E quando Abraão encontrou com ele, com Melquisedeque, a Bíblia diz que Melquisedeque o abençoou. Abençoou Abraão. Então já existiam pessoas naquela época que estavam dedicadas ao serviço de Deus, a servir a Deus. Então é sobre isso que nós vamos compartilhar um pouco. Essa palavra já foi ouvida pela maioria, acho que só os mais novinhos que não tiveram ainda a oportunidade de ouvi-la, mas mesmo os que já ouviram, é bom ouvir de novo, né? Disse Paulo que ele não se desgostava em repetir as mesmas coisas, porque é segurança para nós. Amém, queridos? Amém. Deus é bom. Então, o que vamos compartilhar aqui é sobre o sacerdócio dos santos. Primeiro, vamos ver como é que se dava o sacerdócio no Antigo Testamento. Sempre foi o desejo de Deus de ter uma nação de sacerdotes. Deus sempre quis que os homens fossem sacerdotes. A gente vê isso claramente
em Êxodo 19, 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus falou para Moisés, diz para os israelitas que vocês serão para mim uma nação de sacerdotes. Não alguns sacerdotes, mas uma nação. A nação toda, Deus estava dizendo que seria sacerdotes dele. Então nós vemos aqui o desejo de Deus desde o início, que todos, principalmente aqui falando no povo de Israel, fossem sacerdotes. Mas o povo de Israel teve medo de Deus. Quando Deus desceu no Monte Sinai, e eu começo a imaginar que cena horrível aquela, que a Bíblia diz que o monte fumegava. Até se um animal tocasse o monte, seria apedrejado, seria morto na hora. E o povo começou a ver aquilo e a ouvir o som das trombetas, os trovões, e o povo temeu. E o povo disse assim: Moisés, não deixa Deus falar com a gente não, senão a gente morre. Faz o seguinte, você vai até Deus, Ele fala com você e você fala para a gente. O povo, de uma certa forma, rejeitou o sacerdócio que Deus queria que ele tivesse. Ainda em Gênesis, vai para Gênesis 20, versículo 9. Olha o que diz. Desculpa, Êxodo 29. Êxodo 29. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Então vai, é o 19, né? Êxodo, valeu, 20 e 19. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Olhe bem, lê um versículo antes, Arthur, por favor. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés, fala tu mesmo conosco. Se Deus falar com a gente vai morrer. E o povo rejeitou esse sacerdócio, esse chamado de ouvir a voz, ele mesmo, ele buscar a Deus, ele receber de Deus, ele ser um sacerdote de Deus. Mas esse sempre foi o desejo do Pai. E Deus ainda continua expressando esse desejo. Lê por favor Joel 2, 28 e 29. Aleluia, Senhor. Deus é fiel. Joel 2, 28 a 29. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Amém. Olha a promessa de Deus. Deus faz uma promessa que acontecerá depois daqueles dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém? Olha a promessa do Pai. Deus sempre quis ter uma nação, um povo, onde todos fossem sacerdotes. Amém. Amém, queridos? Amém.
Aonde está o cumprimento dessa promessa? Essa promessa foi cumprida. A igreja de Deus, na igreja do Altíssimo, foi cumprida essa promessa. Vamos ler Atos 2, versículo 1 ao 4. Atos capítulo 2, do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. No dia de Pentecostes, estavam os irmãos ali, reunidos no mesmo lugar. E nesse dia, Deus cumpre a promessa que Ele fez lá em Joel, capítulo 2, que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E Ele começou enchendo ali, aqueles que já estavam convertidos, aqueles 120 estavam ali orando, buscando receber o Espírito Santo. E com o batismo ali que eles receberam, o batismo com o Espírito Santo, essa promessa foi cumprida. Então, Deus cumpre essa promessa na sua igreja, que é o povo dele. Todos seriam cheios do Espírito Santo. E essa promessa, ela não é para alguns. Essa promessa é para todos, não só daquela época, da era apostólica, mas de hoje e do tempo ainda que virá. Deus, a partir daquele dia de Pentecostes, tem chamado sacerdotes para a sua casa. Atos, ainda aí no capítulo 2, versículo 38 e 39. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Amém. Então olhe bem, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós. Foi para eles, mas também para os filhos deles, para vós, para vossos filhos e todos os que estão longe, todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Aquele que Deus chama, Deus capacita. Aquele que Deus salva, Deus sela com o seu Espírito Santo, e é um sacerdote na casa de Deus. Amém? Amém. Diz assim para o teu irmão: você é sacerdote. Glória a Deus. Você é sacerdote. Todos são sacerdotes na casa de Deus. Aleluia. Não é mais apenas, não é como no tempo de Melquisedeque, que só era ele, ou como no tempo da lei, que eram os filhos de Arão, os levitas. Hoje todos os santos são sacerdotes. Todos os santos têm o Espírito do Senhor e estão capacitados para fazer a obra de Deus. Amém. Amém? Amém. Glórias a Deus. Amém. Deus é fiel. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Glória a Deus.
Vós, porém, sois a raça, o sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Leia o versículo 4, 5 também, por favor. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Olha só, vós, porém, como pedras que vivem, sois edificados para ser de sacerdócio santo para o Senhor. Amém. Todos os santos, então, queridos, são sacerdotes. Você que teve uma experiência com Cristo ontem, se alguém aqui teve ontem, se você nasceu de novo ontem, você já é um sacerdote na casa de Deus. Você é sacerdote. Deus é fiel. O que é um sacerdote? Bem, eu já sei que eu sou sacerdote, glória a Deus. Agora, o que é que eu devo fazer? O que é que um sacerdote faz? Um sacerdote é descrito assim na Bíblia, né? No grego, a palavra para sacerdote é hiereis. E o que é que os sacerdotes faziam? O sacerdote, ele era um ministro de Deus, ele ministrava a Deus. Ministério tem a ver com serviço, era alguém que estava pronto para servir a Deus, exclusivo para servir a Deus. Ele fazia sacrifícios para o perdão dos pecados do povo, ele orava pelo povo, ele abençoava o povo, todas as coisas que estavam ligadas ao serviço a Deus, ou de Deus, era o sacerdote encarregado. Amém? Então ele era separado para isso. Você, querido, foi separado por Deus para ser sacerdote. Você foi capacitado por Deus para fazer o serviço dele, qualquer que seja esse serviço. Bem, então tem três aspectos do serviço de um sacerdote, três direções, vamos dizer assim. Primeiro, qual o serviço que o sacerdote deve prestar a Deus? O sacerdote, ele ministra o que a Deus? Primeiro, nós vamos ler Hebreus 13, 15. Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Olhe bem, no tempo passado, os sacerdotes na lei judaica faziam sacrifícios. Os sacrifícios de animais eram feitos por eles. Qual é o sacrifício que Deus quer que você faça hoje? Não é mais sacrificar um animal. O primeiro desses sacrifícios está dizendo aí, é o sacrifício de o quê? Louvor. Amém. Deus quer de você o teu sacrifício primeiro de louvor. Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o nome dele. É interessante porque a palavra louvor do grego tem o mesmo sentido de elogio. É eulogia. Louvor, elogio. Louvar a Deus, então, é elogiá-lo. É dizer o que Ele é.
Então, quando nós estávamos cantando aqui hoje, nós estávamos louvando a Deus, declarando as suas maravilhas, dizendo que Ele é. Já dizia Davi nos Salmos: te louvarei por todos os teus feitos. Então, sempre o louvor a Deus está associado a um motivo, por todos os feitos dele, pela grandeza dele, porque Ele é, por causa de tudo que Ele fez na minha vida. Então, existem situações que nós usamos para louvar a Deus: elogio, louvor. Amém? Então, o primeiro sacrifício que Deus se agrada do seu sacerdote é o seu sacrifício de louvor. Lembrar disso. Existe uma guerra contra nós muito grande, para que a gente não use essa linguagem do louvor no nosso dia a dia, mas use a linguagem do reino das trevas, que é a murmuração. A murmuração é o contrário do louvor. Então, nós facilmente somos tentados a murmurar. Se o sol está quente, a gente é tentado a reclamar. Se o dia está frio, a gente é tentado a reclamar também. Então, nós temos uma coisa chamada carne, que é inimiga de Deus, que vai te tentar sempre a murmurar. Mas essa linguagem não pertence mais a um sacerdote, porque ele foi lavado pelo sangue de Jesus, e o Espírito Santo de Deus habita nele. Amém. E ele vai lembrar, na hora da tentação da murmuração, que a linguagem dele deve ser o louvor. Eu preciso oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Então, levou uma topada. Amém. Glória a Deus. Que coisa boa. Está doendo, mas vai passar. Deus é fiel. Deus é bom. Deus é bom. Você lembra a história do motorista lá do Catabi? Ô glória, né? Cada vez que o carro passava no buraco, o irmãozinho lá dentro do carro: ô glória. E o cara olhou assim e disse: por que toda vez que a gente passa no buraco você diz ô glória? Ele disse: é porque eu estou tão cheio que quando passa no buraco aí, como diz o carioca, entorna, esborrota, né, Paulo? Amigo, eu estou tão cheio que passou o buraco, eu estou louvando a Deus, estou glorificando a Deus. Então, o primeiro sacrifício agradável a Deus que o sacerdote deve oferecer, seu sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Essa é a linguagem do reino de Deus, a linguagem do Deus é fiel. Tem outro sacrifício que a gente deve apresentar a Deus. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Olha que tremendo, olha que sacrifício legal. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aí. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No grego lá, esse vivo é assim: que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício de viver santo. Olha que sacrifício bom a Deus, viver em santidade, para agradar a Deus. Não existe mais nada que agrade ao Pai a não ser uma vida na presença dEle, fugindo do pecado, se santificando. Porque foi assim com Jesus, né? Jesus diz assim em João 8,29: o Pai está comigo, não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe
agrada. Nós temos que buscar agradar ao Pai. Nós temos que ter esse compromisso com o Pai. E como sacerdotes, e não só pelo fato de sermos sacerdotes, essa é a nossa condição, mas porque o Pai nos ama e Jesus nos comprou por grande preço, preço de sangue, nos comprou para que nós vivêssemos para Ele. Outrora, nós usávamos o nosso corpo para dar ocasião à carne, para viver obedecendo ao pecado. Mas agora, uma vez transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. As bocas que falaram palavras torpes, onde os palavrões dominavam, inclusive a minha era uma delas, hoje falam e devem falar das grandezas do Pai e ter o louvor nessa boca para engrandecer o nome do Pai. Então o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas tem mais sacrifícios que Deus quer que nós apresentemos como sacerdote a Ele. Salmos 4, 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Aleluia, olha aí. Ofereceis sacrifícios de Justiça. justiça. Queridos, é justo a Deus que nós ofereçamos sacrifícios de justiça. Amém? Primeiramente, nós somos justos, não porque éramos, mas porque Jesus deu a sua justiça a nós e tomou a nossa injustiça para Ele. Nós recebemos a justiça de Cristo. O nosso trabalho é só viver essa justiça, que nem é pelas nossas próprias forças, porque se fosse, era fácil perder. Mas nós recebemos o Espírito de Deus para viver essa justiça. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiais no Senhor. Ainda tem sacrifício que Deus quer? Tem. Ainda em Salmos 57, 17. Quanto? 17. Não tem 17 não. 51. Olha, 51, 17. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Olha aí, repete por favor. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Olha os sacrifícios que agradam a Deus. Coração, primeiro, quebrantado. Por esses dias a minha oração, irmãos, tem sido essa. Eu tenho orado assim: Pai, não permita que meu coração fique sem quebrantamento. Porque se o homem perder esse coração, fica difícil a situação dele. Espírito contrito, coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Amém, queridos? Então, o que é que o sacerdote faz a Deus? Com todos esses textos que a gente leu. Louvor, Santidade, santidade, justiça, coração. espírito quebrantado. É isso que Deus quer, né? Então isso envolve louvor e adoração a Deus. Como adorar a Deus verdadeiramente? Com esse coração, com essa vida. O culto é adoração. Então esse culto racional deve ser prestado assim. Essa é a grande função do sacerdote para com Deus. Vamos para a segunda função do sacerdote. Agora, e como é que o sacerdote ministra na igreja?
já que o sacerdote também é a igreja, faz parte do corpo de Cristo. Mas o sacerdote, qual é o ministério dele na igreja? Primeiro, Jesus falou que a igreja dele, quem é que edificar? Ele disse: eu edificarei a minha. Então o trabalho de edificação é Jesus quem faz. E como Jesus edifica a sua igreja? De diversas maneiras. Jesus fala o coração da pessoa, convence a pessoa do seu pecado, através do Espírito Santo. O Espírito Santo dá uma revelação a uma pessoa que ele não entendia e ele é edificado com aquela revelação. O Espírito Santo também pode usar Maxon, dá uma palavra para Lindolfo, diz assim: olha, diga a Lindolfo que eu amo. E Maxon diz assim: Lindolfo, Jesus te ama. E Lindolfo ser edificado com aquilo. Outro irmão pode orar por mim. Eu estou doente, ele ora por mim e eu sou curado. Eu sou edificado por aquela oração. A minha fé cresce ali. Então, quem faz todas essas obras é o Senhor. É Ele quem edifica a igreja. Agora, o Espírito Santo tem suas maneiras de edificar. Ele pode falar diretamente com o coração de alguém. Ele pode usar um sacerdote para falar. Ele pode usar a sua palavra. Mas a função do sacerdote na casa de Deus é estar disponível para ouvir a Deus e obedecer a Deus no que Deus quer que ele faça no meio da igreja. Porque quando o sacerdote fala a palavra de Deus, ele está edificando a casa de Deus com a edificação que Jesus dá. Então, a primeira função do sacerdote na casa de Deus é edificar a vida dos santos. Efésios 4, 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha bem, Jesus escolheu algumas pessoas na igreja para quê? Para preparar os santos. Para quê? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A gente vê como é que Jesus edifica a igreja ali. Então, criou-se uma ideia na igreja ao longo dos séculos, depois da era apostólica. Criou-se uma ideia do que a gente chama de uma casta sacerdotal. O que é isso? É assim, ó, só o pastor edifica a igreja. Isso foi tão forte que um irmão, por exemplo, tinha um vizinho doente e dizia assim: olha, vamos para a igreja que o pastor vai orar por você. E se perdeu ao longo da história a noção de que aquele irmão é sacerdote e que ele não precisa chamar o pastor para orar para aquela pessoa, nem chamar o pastor para pregar para aquela pessoa, mas ele é um sacerdote na casa de Deus. Eu não estou dizendo que o pastor não é, o pastor também é um sacerdote, faz a mesma coisa, então pode chamar o pastor. O pastor é sacerdote também, mas você, nós somos sacerdotes. Então, alguém endemoniado, corre, chama Cicinho, chama Tom Henrique, o negócio ali é complicado, tem que chamar os pastores tudinho para expulsar. E quem expulsa o demônio é o pastor aí. Jesus disse assim: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, o reino de Deus é chegado até vós. Amém. Obviamente que a gente vai mandar o demônio embora, mas quem vai expulsar o demônio é Deus, é o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Amém. A força não está em nós, né? A força não está em nós, a gente só crê na palavra de Deus e vai. Eu tive uma experiência dessa, essa experiência ruim, mas a gente precisa estar preparado pela fé para encontrar uma pessoa endemoniada e expulsar. E eu era, na época, isso era em 2000,
Eu não era nem líder de culto caseiro. Estava ali. E na minha casa, no final do ano, alguns amigos foram lá. Teve um encontro na igreja de uma pessoa, eu não pude ir. E eu fiquei em casa com minha mãe e a gente tinha um casal amigo. E eles foram lá para casa e a mulher ficou endemoniada lá. Vê se não entrar ali, é edificante. Rapaz, esse é um negócio esquisito. Mas Deus sempre me lembrava assim: rapaz, você tem a autoridade de Cristo. Eu disse: pronto, só tem tu, vai tu bem. A igreja tem uma pessoa, eu vou chamar ninguém para vir aqui nada, mas eu estou aqui, vou botar para descer. Mas, queridos, foi de 2 da manhã às 4, expulsando. Ficou todo mundo parado, porque o rapaz ficou assim. Minha mãe não acreditava muito na história ainda, mas ela ficou extasiada. A mulher não ajudava naquela que estava endemoniada. E só eu ali. Passa por cima para me ajudar, não tinha como, né? Mas eu aprendi uma coisa muito séria naquele dia: que não é por força, é só por crer na palavra. E cada demônio que eu expulsava, eu não sei, devia ter uma legião. Eu não adotei a tática de conversar com ele não, tá? Mas expulsava e depois entrava um demônio que era mudo, ela só fazia gestos horríveis assim, outros que davam umas gargalhadas esquisitas. Mas, queridos, ele não tocou. Amém. Não tocou. E quando eu estava expulsando, vinham coisas assim na mente: rapaz, isso não vai dar certo, você não é capacitado. E eu dizia assim: que nada, Jesus falou, vai se cumprir. E eu só saio daqui quando esse bicho for embora. E teve um momento que eu já estava ficando cansado, que a Espírito Santo falou no meu coração. Ele disse assim: mande ela abrir o olho e olhar para você, porque ela vedou o olho assim de uma forma, ficava fazendo gesto lá. Aí eu, em nome de Jesus, abro o olho e olhe para mim. Aí ela abriu o olho assim e fechou. Aí Deus falou comigo de novo. Deus disse assim: diga assim para ela, abra o olho e fique olhando para mim. Aí eu disse: abra o olho agora, em nome de Jesus, e fique olhando para mim. Aí o irmão assim, virou o rosto, abriu o olho e ficou olhando assim, bem no meu olho. Aí o Espírito Santo disse assim: agora expulse. E eu disse assim: em nome de Jesus, saia dela e nunca mais entre nela. E aquela mulher foi liberta. O que ele viu só pode ter sido Jesus, né, através do olho. Eu não sei porque o Espírito Santo mandou ele olhar. Mas a gente expulsa os demônios pelo dedo de Deus. É pelo Espírito de Deus. E você é sacerdote. Quando você estiver com uma pessoa endemoniada, vai na força de Jesus e vai assim: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quiser, eu vou expulsar aqui. Se o Senhor mandar, aí eu vou dizer: vai embora, eu vou. Se não, Deus vai fazer a obra, né? Cadê ele? Está aí? Fica ali. Ajuda? Nida vai contar um caso aqui curioso sobre essas. Amém. Bom dia, meus irmãos. Irmão, eu também me peguei com uma situação não muito confortável, porque eu não gosto muito não, você não pode. Mas é Jesus, né, que faz isso, a gente tem que agradecer a Ele por tudo. Sempre quando eu oro, eu digo: Senhor, se for de sua vontade, não deixa eu dar de frente com esse pessoal que fica demoniado. Eu não gosto muito de conversa com demônio, não. Mas eu pensei que Deus disse assim: não, você vai ficar de frente. E aconteceu uma situação muito, assim, para mim eu acho desconfortável, mas é na presença de Deus que acontece isso mesmo, né? Então, na presença de Deus. E foi assim: tinha um rapaz lá, onde eu moro, um vizinho meu, eu fico lá sempre conversando com ele na calçada. Aí eu levei minha Bíblia, antes de eu sair eu orei, inclusive eu falei até esse: Senhor, não deixa eu ter a presença desse negócio que não gosto, tal. E abençoando a vida desse irmão todo. Aí saí para a rua com a Bíblia na mão. Aí cheguei na casa do rapaz, fiquei lá conversando com ele, outro amigo meu lá. E de repente chegou um rapaz bêbado lá.
querendo brigar com os outros vizinhos perto da outra casa. Começaram a discutir, aí uns rapazes querem bater nele e foi sair. Chegou lá perto da gente, ele parou. A distância da outra casa era perto, ele ficou xingando lá os pessoal e de frente para mim. E o Gabriel na mão olhava para ele e ficava, meu Deus, o que esse homem vai fazer aqui? Bêbado, meu Deus, me ajuda aqui, o que é que eu faço? E ele xingava, ele parou de xingar e começou a conversar com a gente. Aí começou a dizer palavrão com os caras lá e sempre chamando a atenção da gente. E eu orando, meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer aqui? Aí veio a minha amiga, leu o salmo. Aí eu olhei para ele e disse assim, rapaz, eu vou ler o salmo para tu. Aí ele olhou assim para mim e disse, se você for ler, eu vou me sentar. Aí ele foi e sentou. Aí o menino disse, qual é o salmo que tu vai ler? Aí eu abri a Bíblia e disse, eu vou ler o salmo 104. Aí quando eu disse, bendiz ó Senhor a minha alma, aí ele, caiu. Do jeito que ele estava sentado, ele parou para trás. Ficou lá, rosto no chão. Aí eu olhei, de lá dele estava do lado de mim, eu olhei assim, porque comecei a tremer, entendeu? E o cara aí começou a fazer assim com as mãos, e fazia aí, começava aqueles gritos feios, e esticando as pernas, e eu, meu Deus, e agora a minha vontade era parar a leitura e orar nele, né? Mas só que eu sentia forte no meu coração, dizendo assim, leia. Aí eu comecei a ler o salmo. E eu lendo o salmo e ele lá espreguiçando no chão, rujando os dentes, e o menino tinha um rapaz perto dele sentado na calçada, se levantou e foi para o outro lado. E o rapaz que eu estava conversando com ele é evangélico também, de outra congregação, irmão nosso. Aí ele olhava para mim e dizia assim, continua. Aí eu começava a ler, eu digo, meu Deus, eu lembro. Quando estava já no finalzinho do salmo, ele desmaiou. Aí ele desmaiou, eu olhei para ele assim, aí daí pouco minuto de novo ele levantou de novo, ele acordou de novo, não passou muito minuto não. Aí veio no meu coração, eu vou ler agora o Salmo 23. Aí eu disse, eu vou ler o Salmo 23. Aí eu comecei a ler o Salmo 23 e ele começou a xingar o menino que estava perto dele. Ele não olhava muito para mim não. Aí eu lembro ele xingando os caras, dizendo coisa para os caras. E eu não leio o Salmo, não dava nem atenção a ele não. Aí quando terminou o Salmo 23, aí no meu coração veio de novo. Leio o Salmo 91. Aí eu olhei para os dois meninos que ele estava xingando e olhei para ele assim, agora eu vou ler o 91, o Salmo 91, que é muito bonito. Aí ele olhou para mim e disse, não, 91 não, lê o 4:28. E eu disse, não, eu vou ler o que Deus está mandando. Não, lê o 4:28 para ele, aí lê para ele o 4:28. Não, eu vou ler o 91. Aí quando eu disse assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, agora ele caiu de novo. Aí eu comecei, né? Aí agora eu não parei não. Aí lá começou a ouvir os povos, isso era na rua. O pessoal que passava ficava olhando, e ele lá, aquele rombo feio, e eu lendo, tremia, não sabia o que eu fazia, só fazia ler mesmo. Eu vou ler, que Jesus está mandando eu ler, eu vou ler. Aí ele ficou lá, aí tinha hora que ele se levantava e fazia para cima de mim, aí ele não conseguia chegar na estação. Mais ou menos assim, daqui para não estar aí. Aí ele, caiu. E eu, vamos lendo. Aí o irmão que mandou eu ler, levantou e foi para dentro. Do comércio dele lá, ficou lá para dentro. Aí só ficava lá, continua. Aí eu continuo lendo. Aí eu continuei lendo. Tremendo ali. Aí quando eu estava quase terminando o Salmo 91, aí ele desmaiou. Aí quando ele desmaiou, eu olhei assim, passou um tempinho, um minuto, não sei qual foi doido, e ele nada de tomar. O que aconteceu com esse homem? Aí daqui a pouco ele tornou e levantou, baixou a cabeça, não olhou pra gente, aí saiu devagarinho, então uma cadeira mais na frente, na outra calçada, aí ele se sentou, olhou pra gente, aí baixou a cabeça e ficou assim, cabeça baixa, aí olhou pra gente de novo, levantou, foi-se embora, aí o irmão lá, irmã da Rolinha, dizendo continua. Aí disse assim, meu irmão, tu viu, meu irmão? Eu digo, o quê? A palavra de Deus queimou o demônio, meu irmão. Eu digo, amém, meu irmão, eu estava aqui tremendo sem saber o que fazer. Aí pronto. Aí depois disso, eu cheguei em casa e fiquei com aquilo na minha mente. Eu digo, meu Deus, por que ele estava endemoniado e mandava eu ler o Salmo 4:28? Eu vou mesmo ver o que está dizendo nesse Salmo 4:28. Quando eu fui olhar, não tinha, só tinha somente 4 até o 8. Igreja. Aí foi que eu fiquei impressionado, meu amigo, acabou com essa da Bíblia. Amém. Tá aí, ó. O que fazer é só se colocar diante de Deus, que Ele vai dizer o que você vai fazer, né?
Deus é bom. Ô teimosinho. Glória a Deus. Olhe bem. Então, vamos seguir. O que fazer mais? O sacerdote. A gente está em que ponto agora? O que o sacerdote faz aonde? Na igreja. A igreja. Beleza? Edificação, não é isso? Aí em Efésios 4, o versículo 16 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De quem? Bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Não há contradição na palavra de Jesus e nesse texto, porque a palavra de Deus diz que Jesus é quem edifica a igreja. Mas está dizendo que quando o santo faz a sua parte, o corpo é edificado, o próprio corpo se edifica. Existe contradição nisso? Não. Porque quem edifica o corpo é Jesus. Ele usa, ele dá dons, ele opera maravilhas através de você, para você edificar. Mas não é você que produz a edificação, é Ele que está te usando apenas. Amém? Então, isso é muito importante aí. Na igreja, a edificação também depende dos sacerdotes aí, ouvir o Senhor e trabalhar para Ele. Outra coisa, para que isso se cumpra, nós recebemos dons para o serviço, para o ministério. Então, olhe bem, devemos servir a Deus na força que Ele supre. Romanos 12, 6, 8. Romanos 12, de 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Olha aí, olha esses dons de serviço. Nós temos diferentes dons. Não é isso que está dizendo o texto? Tem gente que tem um dom para animar, entendeu? Rapaz, a coisa anima. Quem tem esse dom vai animar os outros. Faça uma lista de quem está desanimado e vai, velho, você tem dom de Deus. É diferente. Se um cara que não tem muita facilidade para animar, o cara sai mais desanimado do que animado, né? Então, tem pessoas na igreja que tem dons assim, que Deus está dando, que o texto está dizendo assim, ó, deixe de ser usado naquilo que Deus está te usando, ou quer te usar. Se alguém ensina, tem gente que tem dom para ensinar. Homem, ensine. Deixe Deus te usar. Chama os irmãos, estuda a Bíblia, vai ensinar. É isso que está dizendo o texto. Não é isso que está dizendo? Então é isso, o serviço é feito na força de Deus, com os dons que Ele dá aos sacerdotes. Dom que o Espírito Santo ministra aí ao nosso coração e nos usa para fazer isso. Amém. O sacerdote também deve, olha só, ensinar e aconselhar. Colossenses 3,16. O texto diz assim, faz parte da catequese. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Primeiro, a instrução aqui, a palavra grega é ensino mesmo, é ensinar. É instruir no sentido de ensinar. Tá? Então, ensina uns aos outros. Agora, vai ensinar o quê? A palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Aconselhe, ensine em toda sabedoria. Outra coisa, Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20, o texto também da catequese que diz assim, né? Mateus 28, 19 e 20.
E, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui já está dizendo as duas nuances aí, ó, as duas últimas do sacerdócio, né? Para quem não é discípulo, você vai pregar para ele se converter. E para quem é discípulo, você vai ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Essa é a nossa missão, queridos. Preste atenção numa coisa: ensinar a guardar, nunca guardar por alguém. Amém? Ensinar a guardar o que Jesus mandou. Quem mandou foi Jesus, e você precisa ensinar a guardar o que ele mandou. Terceiro ponto, e com respeito ao mundo, o que é que o sacerdote faz? Vamos ver também. Primeiro, ele deve proclamar as virtudes do Pai. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de as virtudes daquele. Deus não chamou um sacerdote para ele passar 20 anos e nunca pregar para ninguém. Deus chamou um sacerdote para proclamar. Você foi convocado por Deus, comprado por Ele, para ser o proclamador das virtudes do Pai. Amém, queridos? Amém. Nós somos vocacionados para isso, proclamar. Aí, queridos, assim, ó, sem alvos você não chega a atingir objetivos. Como sacerdote, se você, para o mundo, tem que proclamar, você precisa ter alvos de proclamação. Nós não podemos entrar ano e ano e anos sem frutificação. É anômalo. Alguma coisa está errada, não em Deus, está em nós. Quando a gente estava aqui pela manhã, eu olhando para vocês, e Deus começou a me mostrar assim, o quanto é simples a obra de proclamação. E eu comecei a pensar, rapaz, se cada homem desse esse ano ganhar só um, nós temos o dobro de homens num ano. Isso é um algo tão pequeno. Não é pequeno. Tem gente que ganha muitas pessoas por ano, mas nós não podemos nos acostumar de entrar ano, sair ano, entra ano, e a gente não ganha ninguém para Jesus. Isso é atrofia, sacerdote sem praticar a sua função. Porque um sacerdote não pode só praticar a sua função a Deus, é a primeira. E as outras duas? Ele tem que praticar. Ele foi chamado para edificar o corpo de Cristo, foi para desenvolver os dons, vai fazer isso e vai pregar também. Então ele tem uma ação para com Deus, para com os irmãos e para com o mundo. E sempre ele vai estar ou com Deus em oração, ou com os irmãos, ou com pessoas do mundo. Onde ele está, onde ele estiver, ele tem que cumprir a sua função de sacerdote. Lembrando sempre assim: eu estou aqui e eu estou à disposição do Pai. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Uma vez, em uma escola, ia passando um professor, e Deus colocou assim no meu coração: diz para ele que eu amo. Uma coisa tão simples, né? Aí o cara pensa assim: não vou dizer só isso, sem lógica humana, mas Deus conhece os corações. Diz para ele que eu estou com ele. Aí eu estou passando, eu disse: ei, fulano, do caminho, Jesus te ama e ele está contigo. Isso. Aí ele parou, olhou assim para mim. Aí quando ele olhou para mim, eu disse assim: cara, entrou. Aí ele, beleza, subiu para dar aula, eu fui dar a minha aula. No intervalo ele chegou para mim e disse assim: ei, por que tu disse aquilo? Aí eu disse: sei não, foi Deus, você colocou no meu coração. Não sei por quê. Diz aí, ele disse: meu irmão, eu estava pensando no que aqui, meu Deus.
Quem conhece o coração daquele cara? Deus conhece os corações. Só Deus conhece. E às vezes, isso vem assim na nossa mente, no nosso coração, diz isso para aquela pessoa, e a gente, burocraticamente, ou pior, carnalmente, não diz. Aí precisa da simplicidade de Jesus, que Ele mesmo produz em nós, para a gente deixar ser usados por Deus. Amém? A gente não pode fazer converter ninguém, nem convencer, não é nossa função. Nossa função é só proclamar. Proclamar. A função de convencer é dele, é do Espírito Santo. Deixa ele convencer. Tranquilo? Então, primeira função: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para proclamar essas virtudes, nós temos uma capacitação especial. Não é Kiko que vai dizer um negócio e a pessoa vai se converter, mas é a capacitação. Deus deu uma sabedoria aqui. Deus deu uma sabedoria a cada um de nós. Nós temos que crer nisso. Eu tenho uma sabedoria dada por Deus. Eu vou usar essa sabedoria. A gente recebe poder para ser testemunha. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha só, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Vocês serão sacerdotes capacitados, porque o Altíssimo habita em vocês. Ele conhece os corações, Ele conhece as enfermidades, Ele conhece qual palavra necessária a pessoa precisa. Ele te dá dons, Ele te dá impressões, Ele te dá ânimo, te dá disposição e te dá força para que você faça a obra não com a tua própria, mas com a força que Deus supre. E Ele capacita você para ser uma testemunha. Testemunha no grego tem a ver com martírio. Testemunhar até que isso leve à morte. Martíria, testemunho, né? Uma pessoa que é mártir, ele morreu por causa do seu testemunho. Os nossos irmãos que estão agora em outros países, que são perseguidos, têm morrido por causa do seu testemunho. Eles têm sido capacitados por Deus, e nós temos sido capacitados pelo mesmo Deus. Só que ninguém está morrendo aqui ainda. Então nós devemos ir adiante. Mesmo se custasse a nossa vida, nós somos capacitados por Deus para testemunhar até o fim. Esse tempo está próximo, onde o testemunho vai custar a nossa vida, e a gente precisa estar consciente disso nessa época. Mas Deus é fiel em todo o tempo. Então, ao mundo, Deus nos capacita para sermos testemunhas, proclamarmos boas novas. Amém. Abra aí, por favor, em 2 Coríntios. (5) 18 e 19. Olha o que Deus mais te capacitou para você atuar aqui no mundo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O que é que nós temos da parte de Deus? Ele confiou a nós o quê? O ministério de quê? A palavra da reconciliação, o ministério, o serviço da reconciliação. Então, queridos, nós somos reconciliadores. Todo sacerdote
tem o papel de reconciliar hoje o homem a Deus, seja onde ele estiver, na tua família, na tua casa, com os incrédulos, com os ateus. Você tem esse ministério, você recebeu o ministério da reconciliação. Amém? Último ponto, onde o sacerdote deve atuar, aí aqui é um ponto muito interessante, porque um sacerdote foi capacitado também para atuar na sua família, na sua casa. Amém? Aí eu vi poucos amigos. Diga amém com fé, meu. Amém. Glória a Deus. E quem capacitou foi Jesus. Aleluia. Então, eis-nos aqui, não é não? Amém. Queridos, aqui a gente entra num ponto interessante, porque nós temos aqui um encontro de homens. E temos aqui homens casados e homens solteiros. Coisa boa, né? Jesus é fiel. Deus tem capacitado a todos vocês. Apesar do que eu vou falar está ligado ao aspecto do casado, mas o solteiro vai casar. Amém? Amém. Aqui é uma coisa interessante. Aí para os casados isso é bem marcante assim, atual, tá? Aqui é o seguinte: na casa, quem deve ensinar a palavra do Cristo? O sacerdote. Aí tem um sacerdote e uma sacerdotisa na casa, né? Mas Deus aqui estabeleceu um critério. O sacerdote que vai ensinar na casa é o marido. Então, homens, você tem se preparado para ensinar a palavra de Deus à sua mulher? Ou ela tem ensinado muito mais a você a palavra de Deus? Isso é uma coisa que a gente não pode. Amém. Ela é sacerdote, ela vai ensinar a palavra de Deus em todo lugar, inclusive a você também. Mas Deus te escolheu na sua casa para você ensinar a palavra dele à sua mulher. Você tem que se preparar para isso. É uma responsabilidade que Deus te dá. E Deus vai te cobrar. Deus vai me cobrar essa responsabilidade. Quanto tempo a gente gasta? Quanto tempo a gente gasta meditando nas Escrituras para ensinar as nossas esposas? Quem é solteiro é bom porque já vai praticando. Vai aprendendo, ensinando para todo mundo. Que um dia você vai ter uma pessoazinha ali bem especial, que vai ser sua primeira discípula, a sua esposa. E quando a gente olha para os anos, a gente vê o seguinte: hoje mesmo aqui tem quantos homens? 70 mais ou menos. Quantos homens tem na igreja hoje? É bocado. Mas estão todos aqui hoje? Faltou muita gente, tem mais de 100 homens. Queridos, um encontro desse, às vezes o homem diz assim: rapaz, hoje eu estou cansado, eu trabalhei, não vou não. Que consciência do sacerdote, né? Eu quero contar para vocês uma coisa. O encontro de domingo, as mulheres vão dar aula de campão. Pode editar depois isso aí. Gente, às vezes você percebe, não estou dizendo que isso é errado não, querido. De forma nenhuma, a mulher está buscando a Deus, mas a gente vê as mulheres na casa de Deus com disposição muito maior que a nossa. Queridos, e eu também sou querido de Deus, a gente precisa buscar a Deus. A gente deve estar envolvido com as coisas de Deus como sacerdote. Amém? Amém. Vamos nos envolver, vamos ensinar nas nossas casas, vamos aprender, vamos estar juntos, vamos corrigir o que tem que ser corrigido para isso.
Ó, vamos ler aqui 1 Coríntios 14, verso 34 e 35. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Olha só. 34 e 35. Gente, Paulo não está dizendo aí, não está dando ensino que é proibido a mulher falar na igreja. Olha o contexto que Paulo está falando. Paulo está falando num contexto, está dizendo assim, ó, na igreja, a mulher esteja em silêncio, e se ela quer aprender alguma coisa, pergunte a quem em casa? Ao seu marido. Paulo não está contando com a possibilidade de o marido ser um broco e não saber nada. Ele está dizendo, pergunta a seu marido. A igreja, porque imagina aqui, alguém está pregando e a mulher, ei, aí, eu quero saber isso. Ela tem marido. Tem marido. Então, não é dado a ela o direito da pregação na igreja, como é dado ao sacerdote homem. Então, ela deve aprender em casa com o seu marido. Então, queridos, busque de Deus ensinar a sua esposa. Se você não sabe, busque ajuda. Olha, mas você precisa ensinar as suas esposas. E o último versículo, deve ensinar os filhos também. Deuteronômios 6, de 6 a 9. Olha só que coisa interessante. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua cama e em seus portões. Amém? Principal função: o homem ensinar. Aí a mulher também, a sacerdotisa precisa ensinar. Ela passa a maior parte do tempo com os filhos, ela vai ensinar, vai fazer isso. Mas o homem está ali, ó, pronto para ensinar a sua esposa, a seus filhos. Então, na sua casa, você é responsável pelo ensino da palavra de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Quando Deus enviou o dilúvio para a perdição dos homens maus, Ele chamou o homem e mandou ele fazer uma arca. Não é isso? Noé? Amém. E o que foi que Noé fez? Além da arca, fez a arca. E o que foi que ele fez depois? Evangelizou. Evangelizou. E os homens quiseram ouvir? Não. Aí ele fez o quê? Hã? Evangelizou para a família. E quem entrou na arca? A família e os animais. Ainda bem que os animais não tinham que querer, né? Deus mandou isso, mas o homem é um bicho complicado, viu? O homem tem que querer, né? Negócio chamado independência. Queridos, olha uma lição fica pra gente aqui. Cuide da sua arca, meu irmão. Cuide da sua arca, da sua família. Pelo menos a sua família você tem que levar com você. Aí, tá fulano não quer, não sei o que, e a família ali, ó. É a tua família. Bota a tua família na arca. Eu vou, minha família vai junto. Primeira responsabilidade da gente, nossa casa. A arca de Deus, que é a igreja, a gente tem que estar ali, ó, cuidando, e a família tem que estar dela. Quem ouvir a pregação e vier, amém. Chega também que tem espaço, mas tem que trabalhar
pela família. Tem que botar esse povo na arca. Amém? É uma palavra de desafio para nós, mas é um desafio gostoso. Por quê? Porque Deus capacita você. Deus não manda você sozinho. Vai lá e te vira, que se der errado, dá um jeito. Deus diz assim: vai, que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? O sacerdote então ministra a Deus louvor e adoração, um culto racional, um viver santo. Aos irmãos, edificação, também amor, né? Jesus disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amor e edificação, comunhão. E ao mundo, as boas novas, acompanhado das boas obras. Que Deus use vocês, em nome de Jesus. Que Deus traga para nós a consciência de ter um alvo claro, como sacerdote. Em nome de Jesus.